Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz, passando aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus e dividir com vocês um pensamento que eu tenho meditado há alguns dias, né? Já fazia um tempo que eu não gravava um vídeo, mas aprove a Deus para que nós pudéssemos tirar um tempo para estarmos aqui com os irmãos. Eu já quero convidar a todos a continuar se inscrevendo no canal, mesmo eu não postando vídeos, constantemente, devido aos nossos compromissos familiares, questão de estudo também, que exigiu bastante que nós estivéssemos concentrados. Agora nós estamos um pouco mais livres e podemos fazer novamente a gravação dos vídeos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que nós vamos ler no livro do profeta Daniel e depois a gente vai discorrer um pouquinho daquilo que eu tenho pensado. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, nós vamos ler um pouco referente à estátua do sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2 do livro do profeta Daniel, vamos ler aqui na palavra de Deus, e versículo 40 ao versículo de número 43. Diz assim: E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza, do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Então, irmãos, uma palavra profética da parte do profeta Daniel, em que ele estava no exílio no tempo do rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor levou uma parte de Israel cativa, e dentre os cativos estava o profeta Daniel, que ele era bem jovem. E o profeta Daniel, ele recebeu de Deus o dom das revelações da parte de interpretação de sonhos. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua. Vou contextualizar a palavra que temos para entender. Ele teve o sonho de uma estátua, e essa estátua, ela tocava os céus. A cabeça dessa estátua tocava os céus, podemos dizer assim, e a cabeça era de ouro. E os peitos desta estátua eram de prata, sendo que o ventre até as coxas eram de bronze. E das coxas para baixo, vamos dizer assim, dos joelhos para baixo, as canelas, e os pés, parte de ferro, misturado com barro. Então, cabeça de ouro simbolizava o reino da Babilônia, os peitos e os braços de prata simbolizavam os reinos Medo e Persas, que se uniram para destruir, para derrotar o reinado de Nabucodonosor. E logo depois veio o Império Grego, que ele simbolizava o bronze. E eles venceram os medos e persas. E os gregos foram liderados, claro, pelo Alexandre o Grande, que morreu no auge do seu poder, da sua autoridade que ele tinha como general, Como um general, vamos dizer assim, um imperador grego. Então, Alexandre o Grande ele morreu e foi dividido entre 4 dos seus generais o seu reinado. Mas o reinado dos gregos, da Grécia, também veio a se findar. E logo surgiu os romanos. Veja que Deus não faz nada sem causa. Deus ele dividiu o Império Romano em Oriente, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Por isso que ele está nas duas pernas da estátua,
da estátua do sonho de Nabucodonosor. E logo depois, né, nós vamos ler na sequência, nós lemos na sequência que agora Deus dá um sonho para uma revelação para Daniel sobre 4 grandes animais, né? E esses 4 grandes animais também simbolizavam estes reinos, né? Só que o 4º animal, ele era diferente. Ele disse, o 4º reino, melhor dizendo, ele era diferente. Ele disse, o 4º reino será forte como ferro. Então quer dizer que a base desse último reino vai ser o ferro. Então nós vemos 4 tempos aqui, o tempo do ouro, o tempo da prata, o tempo do bronze, e agora no nosso tempo nós estamos vivendo o tempo do ferro. Por que eu digo que nós estamos vivendo o tempo do ferro? Porque não se constrói nada sem o ferro. Os carros são feitos de ferro, né? Podemos dizer assim. A maioria dos prédios, os prédios, eles são feitos com material do ferro, né? Do aço, né? Você sabe que para fazer uma laje tem que ter o ferro, tem que ter o aço, né? E outras variedades de material ligado ao aço, o ferro. Então nós temos também nos pés da estátua, nós vamos ver o último reino que vai surgir. E esse último reino, ele terá a força medida pelo ferro, porque Daniel ele disse assim, o 4º reino será forte como ferro, pois como ferro que esmiuça e quebra tudo. Então ele terá na sua consistência, na sua ligação, na sua formação, o ferro. E por que eu estou falando desta mensagem hoje? Porque acompanhando os últimos eventos das nações, nós percebemos aqui fortemente o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo de número 46. Livro 46. Salmo 46, vamos ler o Salmo 46 para contextualizar com aquilo que eu estou falando aqui. Eu não estou com o suporte, né? Por isso que eu estou segurando hoje o microfone, né? Salmo 46 ou 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação, né? E lá no versículo de número 8 diz assim: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então o que eu queria falar aqui, na verdade, é que as nações se embraveceram, né? Que ele fala sobre, o versículo 6 diz assim, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Então nós estamos vendo os reinos, vamos dizer assim, embravecidos, tumultuados. Nós estamos vendo os reinos se movendo. E ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, veja bem, o Senhor dos exércitos, Deus tem os seus exércitos de anjos. E eles estão em hierarquias. Os anjos, arcanjos, serafins, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Então eu entendo que esse salmo também é um salmo profético, porque nós estamos vendo as nações, cada uma escolhendo os seus lados. Nós estamos vendo a Rússia, a China, a Turquia, o Irã, Venezuela, entre a Coreia do Norte, se não me falha a memória, pendendo para aquele eixo dos BRICS, podemos dizer assim. Esse canal é um canal da Palavra de Deus, mas não tem como estudar a Palavra de Deus se nós não falarmos da geopolítica. Então, nós estamos vendo que as nações, vamos dizer assim, que pendem para o lado esquerdo, que pendem para as ditaduras, elas estão se alinhando. E, infelizmente, o nosso país, a nação do Brasil, também
como nós temos visto nos noticiários, isso não é eu que estou dizendo, apenas eu que estou dizendo, mas os noticiários testificam e nos mostram isso, que a nossa nação ela está pendendo também para esse eixo. Né? Vocês têm visto as declarações do chefe do poder executivo do nosso país. Então nós vemos também os EUAs, ou os Estados Unidos da América, eles estão se alinhando para derrubar estas ditaduras. E se nós formos ver, por um lado, isso não é ruim, isso é bom. É lógico que quando eu digo que isso é bom, não estou dizendo que Deus quer as guerras, mas Deus, ele é um Deus de guerra. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus forte nas batalhas. Deus não perde batalha. E nós vemos esses dias atrás que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse que eles diziam que ele era o homem mais poderoso. Ele disse, não, eu não sou o homem mais poderoso. O mais poderoso é Jesus Christ. Ele disse que era Jesus Cristo. Então perceba que ele declara declara que Deus, que Jesus, Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Filho de Deus, ele é o homem mais poderoso. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, desta forma, nós entendemos que Deus também está usando os Estados Unidos para praticar o bem. Não estou querendo dizer que não é uma nação que não esteja envolvida com corrupções, com desejo pelo dinheiro, porque nós sabemos que eles têm a proeminência, vamos dizer assim, a primazia, porque hoje todo o dinheiro é baseado principalmente no dólar. Nós sabemos que tem o euro. E quando nós falamos em dinheiro, nós temos que entender que o que acontece hoje na nossa sociedade, não só brasileira, sociedade mundial, está ligado, conectado intensamente com as profecias. Porque quando nós olhamos para o nosso setor financeiro, nós entendemos que parece que há um caos econômico no mundo. Perceba que o próprio Donald Trump agora ele está tarifando as nações, né? As nações que estão fazendo acordos, né, e continuando liberando petróleo, gás natural e outras questões materiais para endosar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e aqueles que apoiam a Rússia, né, estão sendo taxados ainda mais. Então nós percebemos que o Brasil, né, ele está sendo tarifado, né, não apenas por causa de questões internas que nós temos passado hoje dentro do nosso país, que você sabe o que eu estou dizendo, né, por questões políticas, por questões ligadas à legislação brasileira, mas também por questões da ajuda que o governo do Brasil tem dado a Venezuela, tem dado a Rússia, a Turquia, né? A Turquia, o Irã. Então nós percebemos que existe uma guerra política. Sim, existe uma guerra de narrativas. Então nós percebemos com isso que as nações elas estão ainda em um campo político, sentado na mesa, onde há troca de palavras fortes. Eu não vou dizer aqui de ofensas, mas você percebe que as nações estão indo para um outro nível deste jogo, podemos dizer assim, que esta guerra ela está se transferindo para o literal, aonde bombas, aonde canhões, aonde metralhadoras estão sendo preparadas. Tem uma notícia da França, né, que ela mandou preparar locais de hospitais para receberem até março 50 mil soldados feridos. Então nós entendemos que as profecias de Deus elas se cumprem à risca, né? Jesus mesmo, o Filho de Deus, enquanto estava aqui, indagado pelos seus discípulos sobre o fim dos tempos, e Jesus disse entre os sinais que haviam guerras e rumores de guerras, né?